Antes de começar a ver esse vídeo, já se inscreva no canal, porque aqui a gente não fala de energia solar como simples redução de conta. A gente fala de energia solar como investimento, proteção de caixa e decisão patrimonial. E eu quero te dizer algo com muita clareza. Energia solar não é só a economia do mês. Energia solar pode ser um dos investimentos mais inteligentes que o brasileiro pode fazer em tempo de crise como estamos vivendo. Não porque virou moda, não porque alguém fez uma propaganda bonita, alguém te indicou, algo assim, mas porque ela atua em cima de uma despesa que já existe. E uma despesa que pesa no seu bolso. É uma despesa que pressiona muito o seu orçamento familiar e pressiona muito o orçamento da sua empresa. E que, historicamente, essa despesa nunca para de subir. Agora, preste atenção nisso. Só em 2026, a ANEEL projetou uma alta de 8% nas tarifas de energia. Estou dizendo que 20% já tivemos agora em janeiro, mais uma projeção de 8%. E parte dessa pressão vem de encargos do próprio setor energético, que acredita-se que a proposta para 2026 foi de 52,7 bilhões de reais de reajuste. Mas o ponto mais importante que eu quero dizer nesse vídeo não é esse. O ponto mais importante é o histórico. Entre 2010 e 2024, a conta de luz no mercado, ela subiu 177%. Eu vou repetir, 177%. E nesse mesmo período, a inflação, que é o IPCA, acumulou 122%. Ou seja, a energia subiu muito acima da inflação. E o próprio Ministério de Minas e Energia reconhece que desde 2013 a tarifa vem em tendência relevante de alta. E em 10 anos, essa tarifa ela mais do que dobrou. Então deixa eu te falar a verdade do jeito certo. Quando você coloca energia solar, você não está apenas tentando pagar menos na sua conta. Você está transformando capital em um ativo gerador. E essa expressão, ela importa. E ela importa muito. Porque depois que uma usina entra em operação, ela deixa de ser só placa, só estrutura, só um equipamento. E ela passa a gerar uma energia, e essa geração ela vira compensação. E essa compensação reduz a sua exposição a um custo que ele é inevitável. Você percebe a virada? Na cabeça da maioria, a lógica ela é outra. A lógica é essa. Vou colocar energia solar para economizar na minha conta. Mas a lógica madura ela é outra, e ela precisa ser outra. Vou imobilizar um capital em um ativo que passa a gerar compensação recorrente sobre uma despesa que já existiria de qualquer jeito. A primeira lógica ela é de consumo. A segunda lógica ela é de investimento. E é aqui que o brasileiro precisa amadurecer. Porque o problema do orçamento não é só gastar, é gastar com coisas que sobem, que pressionam e não constroem nada para você. E a energia elétrica, ela é exatamente isso. Ela sai do bolso todo mês, ela pressiona a família, ela aperta a empresa. E quando sobe, ninguém comemora. Agora pensa comigo. Se você pega parte do seu capital e transforma isso em uma estrutura que gera compensação sobre esse custo, você não está só reduzindo a sua despesa, você está criando proteção de orçamento. Você está criando previsibilidade. Você está criando uma camada de defesa financeira dentro da sua própria vida. E aqui está o ponto que quase ninguém explica direito. A maioria das pessoas pensa em energia solar só até o payback, que é interessante pensar assim. Como se a história acabasse quando o sistema se paga. Mas para mim, isso é visão curta, porque o payback ele é 36 meses. Mas depois do payback é que muita gente finalmente entende o que comprou. Depois do payback, o sistema continua operando, ele continua gerando energia, ele continua compensando o seu custo, ele continua preservando o seu caixa, continua protegendo o seu orçamento. Ou seja, depois do payback, você não tem só um projeto que se pagou, você tem um ativo que continua trabalhando por você. E eu quero te mostrar o tamanho disso no tempo. Vamos fazer uma conta simples e ilustrativa. Imagine uma conta de luz de R$ 1.000. Todo mês você paga R$ 1.000. Imagina um sistema compensando 80% desse custo.
E imagina a tarifa crescendo 8% ao mês. Estamos sendo aqui bem conservador. Nesse cenário, ao longo de 20 anos, o custo evitado acumulado passa de R$ 440 mil. Se a conta for de R$ 1.500 por mês, esse valor ilustrativo sobe para cerca de R$ 700 mil. Se for de R$ 2.000 por mês, vai para algo próximo de R$ 900 mil. E agora eu te pergunto, o que está em jogo? É a parcela? Ou quanto do seu orçamento você deixa de entregar ao longo de 20 anos para um custo que vai continuar subindo? É por isso que eu digo, redução de conta é efeito. O centro da tese tem que ser outro. O centro da tese é esse. Capital vira ativo, ativo vira geração, geração vira compensação, compensação vira caixa preservado e caixa preservado vira resultado ao longo do tempo. Para a família, isso significa mais folga, mais previsibilidade, menos aperto quando a tarifa sobe, mais capacidade de direcionar dinheiro para a reserva, patrimônio, educação e qualidade de vida. Para a empresa, isso significa algo ainda muito mais sério. Defesa de imagem, proteção de caixa, previsibilidade de custo e uma estrutura mais eficiente financeiramente. Então, quando alguém trata energia solar só como conta menor, essa pessoa ainda está olhando muito pequeno. Porque energia solar, bem analisada, não é só uma forma de pagar menos. É uma forma de proteger o seu orçamento. É uma forma de preservar o seu caixa. É uma forma de transformar uma despesa que é inevitável em uma decisão patrimonial inteligente. E guarde essa frase. Energia solar não é investimento porque reduz a sua conta. Energia solar é investimento porque transforma o seu capital em capacidade de gerar compensação, de gerar uma compensação recorrente sobre um custo que já existe e que pesa no seu orçamento e tende a continuar pressionando no decorrer do tempo. Quando você entende isso, a conversa muda. Você para de perguntar, só quanto que eu vou economizar no mês? Não pode ser essa pergunta. E começa a perguntar, quanto do meu orçamento eu protejo nos próximos 20 anos? Quanto caixa que eu vou preservar? Quanto valor esse ativo pode gerar ao longo do tempo? E quanto dessa despesa eu consigo transformar em produção própria compensada? E é aqui que a energia solar deixa de ser uma compra comum e passa a ser uma decisão madura, passa a ser uma decisão de capital, passa a ser, para muita gente, um dos investimentos mais inteligentes que pode fazer dentro da sua própria realidade. Então, para mim, a grande conscientização que o brasileiro precisa ter é essa. Quem olha a energia solar só como desconto, ainda está pensando como consumidor. Quem entende energia solar como um ativo gerador, começa a pensar como investidor. E é isso que muda o jogo. O brasileiro foi ensinado a tratar a energia solar como desconto. E é exatamente por isso que tanta gente ainda não entendeu o tamanho dessa decisão. Energia solar não é só conta menor. Energia solar é ativo gerador. E num país em que a conta de luz sobe acima da inflação e pressiona o orçamento há anos, talvez essa seja uma das decisões financeiras mais inteligentes que uma família ou uma empresa pode tomar em tempo de crise. Se você está pensando em comprar energia solar, não comece pela proposta, comece pela análise. A nossa consultoria existe para isso. Validar se esse investimento faz sentido, se os seus números estão corretos, se a geração prometida para em pé e se a empresa escolhida tem capacidade de te entregar. E para quem quiser avançar além da análise, nós também atuamos com usinas de investimento no Brasil e com estruturas internacionais de ativos reais em energia, como o nosso fundo Seed of Energy.